Sabe, lá no meio do fogo e da fúria do século XVI, surge um homem que não só protestou, mas construiu. Ele não apenas questionou, ele organizou. Essa é a história de uma das mentes mais brilhantes da Reforma Protestante. Um homem com um cérebro metódico e um coração em chamas que ajudou a moldar o mundo que a gente conhece. Essa é a história de João Calvino. Para a gente entender o tamanho do impacto de Calvino, a gente precisa de uma boa imagem. Pensa comigo, a Reforma Protestante foi tipo uma explosão que mudou a Europa, para sempre. E no centro de tudo, todo mundo conhece o Martinho Lutero, certo? Ele foi a faísca, a centelha corajosa que disse não. E é aqui que a gente entende o papel de Calvino. Ele pegou toda essa energia daquela explosão e canalizou. Deu forma, estrutura, lógica para um movimento que corria o risco de virar só bagunça, só caos. Ele foi o arquiteto que transformou um protesto em uma teologia forte e completa. Calvino nasceu num mundo que estava literalmente pegando fogo. A autoridade da igreja, que parecia inabalável por séculos, estava se esfarelando. Ideias novas, perigosas, surgiam por toda parte. A fé de milhões de pessoas estava num estado de total confusão e incerteza. E foi bem no meio desse caldeirão que a jornada dele começou. Agora, a transformação de Calvino não foi um show, não teve raio, não teve visão de anjo, nada disso. Foi algo muito mais profundo, sabe? Uma mudança silenciosa que redefiniu completamente o rumo da vida dele. O contraste é impressionante. Pensa só, ele era um jovem brilhante com uma carreira garantida e respeitada no direito. A mente dele era o seu maior talento e ele usava para suas ambições acadêmicas. Mas Deus tinha outro plano. O chamado que ele recebeu não era para ter prestígio, era para teologia. Não era para sua própria ambição, mas para a glória de Deus. Nas palavras do próprio Calvino, não foi uma escolha, foi uma rendição. Ele fala que a mente dele precisou ser domada, subjugada. A conversão para ele não foi ele encontrando Deus, foi Deus alcançando ele e o transformando por dentro de um jeito impossível de resistir. E essa talvez seja a lição mais forte da conversão dele. A gente espera que as grandes mudanças da vida sejam barulhentas, dramáticas, né? A de Calvino foi uma desmontagem silenciosa de tudo que ele achava que seria, para reconstruí-lo na pessoa que ele precisava se tornar. Com a vida toda reorientada, Calvino se dedicou à sua grande obra. Se a conversão foi a desmontagem, o que veio a seguir foi a construção de uma das estruturas de pensamento mais influentes da história. Olha, as Institutas não eram só um livro sobre doutrina, de jeito nenhum. Era um manual completo para uma nova forma de viver a vida cristã. Um gigante teológico que começou como um livrinho e foi crescendo até virar a obra definitiva do pensamento reformado. E o objetivo era revolucionário. Não era só dizer no que crer, mas dar uma estrutura lógica, bíblica, para viver essa fé em cada pedacinho da vida. No governo, na economia, na família, na arte, em tudo. Mas a teologia de Calvino não nasceu para ficar só no papel, não. Ele teve a oportunidade e o desafio enorme de aplicar tudo isso numa cidade inteira, Genebra. A visão de Calvino era radical. Pensa bem, se Deus é soberano sobre tudo, então não existe essa divisão entre sagrado e secular. A fé deveria moldar não só a igreja, mas a cidade inteira. E Genebra se tornou esse campo de provas. Uma tentativa de construir uma sociedade que refletisse em tudo a glória de Deus. A reforma foi total. Imagina uma árvore com uma raiz muito profunda, a soberania de Deus. Dessa raiz cresceram galhos que tocaram tudo, a criação de escolas, padrões de ética para o comércio, a estrutura do governo e, claro, a organização da igreja. Essa ideia de que a fé deveria ditar a ética pública foi um dos pilares para a nossa noção moderna de Estado e de responsabilidade cívica. Nada ficava de fora. E o motor que movia toda essa reforma era o púlpito. Calvino tinha um método rigoroso. Ele pregava a Bíblia inteira, livro por livro, versículo por versículo. A ideia era simples, mas revolucionária. A pauta não era do pregador, era do texto. O texto mandava e todo mundo, inclusive ele, tinha que obedecer. Polêmico, intenso, às vezes duro, Calvino não foi um homem fácil. Mas o eco da vida e do trabalho dele atravessou séculos e continentes, moldando o cristianismo de maneiras que a gente sente até hoje. O legado dele pode ser resumido em alguns pilares. Primeiro, ele deixou uma teologia que não tem medo de ser profunda. Deixou também um foco total em Deus como centro de tudo, ensinou que a fé não é inimiga da razão, pelo contrário, as duas andam juntas, e talvez o mais importante, ele derrubou o muro que separava o domingo da segunda-feira. E o impacto não foi só na igreja, foi na civilização.
As ideias de Calvino sobre vocação, responsabilidade social e governo influenciaram o desenvolvimento de nações inteiras. Isso prova que uma ideia poderosa, quando nasce de uma convicção profunda, pode de fato mudar o mundo. E no fim, a vida de Calvino nos deixa com essa pergunta. Uma pergunta que ele não só fez, mas que ele viveu. É o resumo de todo o seu legado e o desafio que a vida dele ainda joga pra gente hoje. É uma pergunta que ecoa através dos séculos, nos convidando a pensar na verdadeira dimensão da nossa fé.